todos, boa noite e bem-vindos a mais uma noite interessante aqui no canal Avistar. Essa semana a gente vai falar sobre animais migratórios. Então, a Semana Migratória é um evento que foi uma conversa ou melhor, foi um trabalho de muitas mãos, que nós conversando em bate-papo resolvemos falar um pouquinho sobre bichos migratórios. E eu, assim, na ideia dessa proposta toda, de conversando com o Guto do Avistar, a Dani e a Marília, enfim, a gente começou a pensar, poxa, as pessoas não fazem ideia de quanto bicho migratório tem no Brasil, né? A gente assiste muito propagandas e artigos e coisas de fora do país. Que tal a gente falar um pouquinho do que a gente tem no nosso Brasil? Incentivar a observação, né, das pessoas por esses grupos tão diversos, né, desde aves a mamíferos, a borboletas. A gente vai ver que tem muita coisa interessante, mas também, quem sabe, plantar lá uma sementinha na cabecinha dos estudantes aí para criar novos projetos, fazer novas pesquisas. A gente vai ver que tem muita coisa bacana para estudar e muita coisa nova para descobrir. Então, sejam bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui. A semana está muito cheia de conteúdos, então todos os dias de hoje até domingo nós teremos muitas palestras com assuntos dos mais diversos possíveis, lógico, tratando de migração animal. E antes de falar e partir para a nossa primeira palestra, que vai ser super interessante, eu gostaria de falar assim, tá, a gente está falando de migração, mas o que é migração, né? O que é migração? O que a gente está definindo como migração animal? E aí eu falo para vocês que migração é um termo que, inclusive, é difícil ter uma definição, né? Foi muito assim, tem várias, cada pesquisador acaba utilizando uma referência, né? Porque migração é frequentemente usada em biologia, mas é difícil defini-lo porque devido às diferenças de cada grupo que a gente está estudando, ou seja, se ele é ave, se ele é peixe, se ele é uma borboleta. Então, aqui nós vamos usar, basicamente, pensando que migração é um movimento que envolve alteração de lugares. Então, uma época do ano, geralmente definida, um grupo de indivíduos, né, de uma espécie, está numa região, que a gente fala de invernada, aquele período de descanso, e no outro período ele está numa outra região, que é o período reprodutivo. Então, são movimentos cíclicos que ocorrem todos os anos para a sobrevivência, alimentação das espécies. Claro, cada grupo aqui que for comentar, cada pesquisador vai falar um pouquinho do seu trabalho e de que termo que utiliza, né, para migração, mas basicamente é isso, um termo geral sobre migração. Então, eu quero trazer para vocês aqui um pesquisador que eu admiro muito, que foi meu orientador no doutorado. Hoje ele mora nos Estados Unidos, ele é americano e um pouquinho boliviano. Alex, seja bem-vindo. É um prazer te ter aqui. O Alex já estuda migração há muito tempo e tem uma ampla experiência, já estudou migração nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil tem trabalhos incríveis com migração. E hoje ele vai contar para vocês, explicar o que é migração. Conta um pouquinho para a gente, Alex, e fica à vontade aí, se você quiser, a hora que você quiser, eu já compartilho a sua palestra. Tá bom, obrigado, Carla. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje em Avistar. Já di uma palestra, lembro, em Avistar em São Paulo. Muito interessante esse evento e aqui estou agora em Indiana. Sou pesquisador na Indiana University, em Estados Unidos, mas com muita saudade de Brasil ainda e gostaria de voltar logo. Morei por quase 4 anos em Rio Claro, aí na Unesp, quando conheci a Carla, então meu português ainda não é perfeito, mas vou tentar falar para todos me entender hoje. E aí vou compartilhar minha tela com... Posso colocar aqui? Sim, por favor, tá. Pronto. Aí, agora vou... Tá. Dá para ver agora? Isso, perfeito, Alex. Fica à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado. Então, vamos falar de migração. Uma viagem extraordinária que eu estou pesquisando já há 20 anos, mas nunca deixa de fascinar.
E é fascinante para, não só para pesquisadores como eu, mas para a gente em geral, né? Porque é tão comum em insetos, em mamíferos, em répteis como tartarugas, até em os insetos mais pequenos do mundo. Então, como já falou Carla, é bem comum, existe em todo o planeta. E a migração é uma palavra que pode ser interpretada de vários jeitos, né? No mundo de biologia, a definição mais aceitada é que é um deslocamento regular de ida e de volta em procura de condições adequadas para se reproduzir ou sobreviver. Então, não é simplesmente uma ida ou basicamente um deslocamento qualquer. É um tipo de deslocamento e ida e volta regular e que tem várias características que vamos falar hoje dessas características que são bem conhecidas, né? Então, não é como neste exemplo aqui, não é simplesmente um deslocamento para conhecer Disney, é algo bem específico, né, que falamos na biologia, quando falamos de migração, é algo específico. E a migração existe em todos os oceanos e em todos os continentes do planeta. Não tem um lugar no planeta onde não existe, porque é muito comum em todos os tipos de animais. Em tartarugas, por exemplo, como essa tartaruga oliva, que migra para Brasil, onde deposita ovos nas praias de Brasil, migra desde o meio do Atlântico vai até a África, né, durante a época. Então, essa migração de tartarugas é para voltar para essa praia cada vez que essas fêmeas, né, as fêmeas depositam ovos em praias bem específicas. Em baleias, por exemplo, como essa baleia jubarte, que já tem mapas das migrações aqui na América do Norte e norte do Mar Pacífico, essas migrações são para bacias bem específicas em Alasca, em Canadá, onde eles precisam se reproduzir. Então, esses movimentos que tem tartarugas, que tem essas baleias, são movimentos com um propósito, né, bem específico, e não é um deslocamento que não tem algum padrão bem definido. São migrações têm um propósito bem específico nesse sentido. Até morcegos, né, eles têm cavernas onde eles vão para passar diferentes épocas do ano. Por exemplo, esse morcego tadarida, que migra entre Estados Unidos e México. Então, esses movimentos são em procura, seguramente, de insetos, né, porque eles precisam de suficiente comida de insetos. Mas por que a migração é tão comum em todo animal, em todos esses animais? É basicamente porque nosso planeta é um planeta sazonal. Temos ciclos de chuva e de seca em áreas tropicais, como na maioria do Brasil. Em outras áreas, como aqui nos Estados Unidos, Canadá, Europa, são mais ciclos de verão e de inverno, né? Quente e frio. Então, esses ciclos climáticos que temos em diferentes continentes, em diferentes mares, leva a que a disponibilidade de recursos é limitada em certa parte do ano. Então, esses animais que precisam desses recursos precisam vir procurando essas condições mais adequadas. E, geralmente, para aves e mamíferos, esses ciclos de épocas com limitação levam a uma falta de comida, né, disponibilidade de comida para eles. Mas é uma limitação, uma falta de água para anfíbios, que eles precisam essa água para respirar. Eles fazem a respiração pela pele.
E para insetos, leva a condições climáticas que podem causar mortandade durante, por exemplo, muito frio. E falta de comida quando é muito frio ou quando é muito seco também, quando falta chuva. Se eles não têm essas plantas, flores, vegetais que eles precisam para comer, eles vão precisar de se mudar para procurar esses recursos. Um exemplo aqui em América do Norte é a borboleta monarca, que é provavelmente o inseto mais pesquisado quanto à migração. É bem óbvio, né? Se alguém visitou já México, Estados Unidos no verão, já viu quantos milhares tem. E essa migração é bem longa, né? É de até Canadá no verão e vir até o centro do México. Todos esses indivíduos, todos os monarcas vão até um vale no centro do México, onde eles têm as condições climáticas apropriadas para passar o inverno. Mas não somente borboletas, as libélulas também são bem migratórias. Aqui em Estados Unidos temos essa espécie Anax junius, que passa o verão principalmente mais perto do Canadá, ao norte do país e sul do Canadá, norte dos Estados Unidos no verão, e depois já no inverno é mais comum em Flórida, Alabama, Texas, México. Então, é uma migração também bastante longa, só de um inseto bem pequeno, né? Incrível. E muitos répteis e peixes também migram principalmente para se reproduzir, né? Então, tartarugas precisam dessas certas praias, como já mostrei na tela, para depositarem ovos. E os peixes precisam de certas áreas e certos rios para se reproduzir. Não é simplesmente em qualquer. Um bom exemplo é a dourada. Então, esse peixe enorme da Amazônia, ele só se reproduz no oeste da Amazônia, nos rios, onde são nascentes do rio Amazonas, em Equador, em Acre, mesmo em estado de Amazonas, em Peru também. Então, você pode ver esses pontos azuis, onde eles depositam aí os ovos, e os filhotes, eles seguem o rio, com o passar do rio até o Atlântico, né? Então, eles passam a vida mais adulta, como adultos, já na boca do rio Amazonas, em Pará, Amapá. E já quando são adultos, depois de alguns anos, eles vão voltar para essas áreas onde eles nasceram para depositar os novos ovos, né? E essa migração da dourada através do rio Amazonas é de mais de 5.000 quilômetros, imagina. Ida 5.000 e outra volta para essas áreas onde eles depositam os ovos. Uma migração incrível, provavelmente a migração mais longa de um peixe de água doce. E alguns animais não migram, né? Alguns animais têm alternativas. Então, muitos ursos, por exemplo, hibernam na Canadá, Alasca, são famosos para passar o inverno, né? Basicamente hibernando. Mesmo alguns répteis e anfíbios também fazem isso. Outra opção para não migrar é procurar recursos que são menos sazonais, que são abundantes em todo o ano. Por exemplo, sementes. Muitas aves que não migram podem aproveitar sementes que estão disponíveis todo o ano. Mas a maioria de recursos alimentares são limitadas em partes do ano, e muitas desses animais que precisam dessa comida é muito baixa para eles e precisam se mover em procura desses alimentos.
Nós estamos fazendo uma pesquisa de gavião caramujeiro junto com Leandro Bugoni, na Universidade Federal de Rio Grande, e também Márcio Happening, que estava lá nesse laboratório do Leandro Bugoni. Estávamos fazendo uma pesquisa na Estação Ecológica do Taim, possivelmente alguns de vocês já conhecem. Fantástico esse lugar. É uma reserva muito bonita, muita água, lá perto da fronteira com o Uruguai. E ali estávamos capturando caramujeiros, basicamente, Rostramos sociabilis, gavião caramujeiro, que depende, né, do caramujo para se alimentar. Então, ele não come mais que caramujo. Então, quando não tem caramujos, por exemplo, quando a água é muito baixa, ele precisa migrar em procura desses caramujos. Então, aonde vai? Ninguém sabe. Até nós fazemos essa pesquisa com transmissor satelital, que você pode ver ali nas costas do avião aí, e nós achamos que essa população que está se reproduzindo na Estação Ecológica do Taim, eles vão até a boca, ao rio Amazonas, lá em Amapá, em Pará, 4.000 quilômetros, né? Temos 2 hembras que foram até lá em 2 anos, em 2017 e 2018, e outros foram até Bolívia, também mais de 2.000 quilômetros, mas a maioria ficaram perto do Rio Paraná, Paraguai, lá no sul. A maioria migra menos de 1.000 quilômetros, né? Mas olha essas 2 fêmeas que foram até Rio Amazonas, né? Até a bacia do rio. Então é incrível que eles cruzam quase todo o Brasil em procura do caramujo. Também fazemos pesquisas em Argentina, com Flamingo andino, com a Universidade de Salta, na província aí, de Salta. Fantástico esse lugar, muito bonito, nos Andes da Argentina. Essa espécie fica em Peru, Bolívia, Chile, Argentina, e ele só usa esses lagos bem altos no altiplano, que são muito salários, né? Então, ele precisa de esses invertebrados bem pequenos que ele filtra da água para comida, mas é muito frio lá no inverno, né? E é só gelo lá nessas áreas no inverno, então ele precisa migrar. E também não sabemos muito quanto essas migrações, e aí usamos transmissor satelital colocado nas costas ali do Flamingo. Aí estão os expertos, Joaquim, Henrique Derlindati, também da Universidade de Salta. Ele está pesquisando flamingos mais de 20 anos já. Capturamos eles com uns laços que vão embaixo da água. Ele fica atrapado pelo laço, não se machuca. Tiramos ele muito rápido, e em uns minutos já está voando de novo. E aí temos, por exemplo, esses 2 flamingos que já temos dados. Pode ver, um foi para a Bolívia, aí esse para o norte, e outro foi para o sul, para Córdoba, Mar Chiquita, no centro da Argentina. Então, é uma migração bem complexa. Olha, 2 flamingos, um foi para o norte, outro foi para o sul. É basicamente em procura de lagos, né? Lagos que têm alimentos, que têm comida. Esse que foi para o sul desce, né? Desce de uma dos Andes, que ele fica em esses lagos que estão a mais de 4.000 metros de altura. Ele desce, né? Desce para Mar Chiquita, que está no nível do mar, que é mais quente. Também estamos pesquisando a migração da sábia-poca, que vocês seguramente conhecem. É
uma espécie super comum em grande parte do Brasil, com o grupo da Carla Fontana, na PUC, aí em Porto Alegre. Estamos trabalhando na reserva Promata, na Serra Geral do Rio Grande do Sul. Temos aqui uma mapa na direita, nessa figura, dá para ver essa seta verde, é o movimento de Sabiapoca, que ele pode ver ali, essa é a Serra Geral, onde fica até 1.000 metros, quase 1.000 metros, 900 metros de altura, onde nós pesquisamos ali. Depois, no inverno, mais ou menos, ele, em março, abril, ele desce para nível do mar, aí perto do povo de Itati, onde é mais quente, claro, no inverno. Então, é uma migração altitudinal, né? Sobe até uns 900 metros na Serra Geral no verão, e ele desce para o vale, nível do mar, no inverno. Mesmo como o flamingo andino, né? Nos Andes, que é uma migração altitudinal. Mas, quando pesquisamos a Sabiapoca em Argentina, também ali, pode ver ali no sul, província Tucumã, onde estamos pesquisando ele com o grupo da Patrícia Caplonch. Ela é uma professora na Universidade Nacional de Tucumã. Ela e os estudantes dela na universidade estão usando esses GPS também para pesquisar essa migração de sabiás de Tucumã até o norte da Bolívia, onde ele fica basicamente o sul, parte sul da Amazônia, bacia da Amazônia, para inverno. Então, esse é um movimento de mais de 1.000 quilômetros também, em Argentina, Bolívia, mas, como já falei, em Rio Grande do Sul, ele não se movimenta mais de 20 quilômetros. Então, é uma migração altitudinal curta em Rio Grande do Sul, e é uma migração bastante longa no centro do continente, porque as condições climáticas são bem diferentes, né? Provavelmente as sabiás em Argentina precisam de comidas que são muito menos disponíveis no inverno que em comparação a Rio Grande do Sul. Então, ele precisa migrar mais longe em procura. Mas, além de conhecer essas fascinantes viagens, por que pesquisar a migração? Por que é importante entenderem esses movimentos de animais através do planeta? Porque temos muitas lacunas, né? Não sabemos onde vão muitas aves aqui na América do Sul, em África, nos oceanos. Essas lacunas têm consequências, né? A falta de conhecimento tem consequências para nosso conhecimento de outros padrões, por exemplo, doenças. Então, possivelmente, muitos de vocês não sabem que as aves são portadoras de doenças muito importantes para a saúde humana, nossa saúde. Então, esse sabiá, por exemplo, tem 2 garrapatos na cara. Esses garrapatos podem ter vários patógenos que podem se transmitir para humanos. Aqui em Estados Unidos, um grande problema é uma doença que se chama Lyme. E essa doença até pode ser fatal. Estamos pesquisando ele agora, e parece que os sabiás aqui em Estados Unidos movimentam essa doença entre diferentes partes do país. E então, esses garrapatos têm essa doença, tem vários outros tipos também de doenças. Aves, claro, são portadores de influenza aviária, também influenza que podemos nós pegar como humanos. Outros vírus, também vários vírus. Então, pesquisar a migração, basicamente, nos ajuda também a pesquisar movimento de patógenos. Além disso, em 2020, já tinha um problema com nuvens de gafanhotos que afeta um grande
problema para a agricultura, né? Que eles podem comer muito milho, por exemplo. Então, eles podem se deslocar muitos quilômetros por dia em nuvens grandes, claro, milhares de insetos voando, e no ano 2020 já tinha, foi uma grande notícia, claro, porque se estavam se movimentando de Argentina para Brasil. Então, essas pesquisas, né, de como insectos estão voando ou não, é só interessante para pesquisadores, é também importante para conhecimento de saúde humana, também para a economia. E as barragens também que estão sendo construídas em vários rios do mundo, inclusive na Amazônia, vão afetar vários peixes, vários anfíbios, vários tipos de organismos que migram através desses rios, né, como a dourada. Então, a dourada, claro que já falamos, migra entre esses rios de Equador, Peru, Bolívia, para a bacia do rio Amazonas. Vão ser migrações que são afetadas pelas barragens. Claro, tem mecanismos que podemos usar, mas não sabemos todas as consequências dessas construções que estamos fazendo, não somente em Brasil, em todo o continente tem esse problema de barragens, né? E em Argentina, Chile, Bolívia, temos nos Andes agora uma grande procura para lítio, porque todo mundo agora quer baterias recargáveis, né? Carros eletrônicos, então carros elétricos, celulares, nossos teléfonos precisam desse lítio para baterias, né? Então, como a mineria para lítio vai afetar os flamingos, não sabemos ainda, mas precisamos pesquisar essas migrações para poder dizer para governos, né, para minerias, as empresas mineiras, olha, precisamos fazer alguma proteção desses lagos, esses lagos específicos que dependem dos flamingos, né? Mas a boa notícia é que temos muitas novas tecnologias. Vai sair este ano um transmissor satelital de 4 gramas, pode ver ali na mão que estou usando. Esse transmissor é feito pelo Max Planck, uma instituição em Alemanha. Então, temos muitas tecnologias novas que não estavam disponíveis nem 20 anos, 10 anos atrás. E essas tecnologias vão transformar nosso conhecimento dessas migrações, vai ser muito mais detalhada, e vocês podem acompanhar a pesquisa até com uns apps que vão estar, podemos seguir cada ave, cada mamífero, cada peixe com tecnologia agora já em tempo real, né? E gostaria de agradecer a meus parceiros nos projetos, financiadores também, e gostaria de agradecer vocês também pela atenção. E não sei, Carla, se temos tempo para perguntas. Obrigado. Obrigada, Alex. Temos sim, claro. A gente acabou passando o momento de colocar um vídeo, mas eu acho sim. Legal. Pode mostrar, eu esqueci, mas temos ali um vídeo que eu tirei em Colômbia no ano, era provavelmente 2010, quando estávamos pesquisando as tesourinhas, né? Vocês sabem que a tesourinha passa o verão no sul do Brasil, aí muitos de vocês conhecem seguramente, e depois some, né? Onde vai? Aí colocamos, não era GPS na época, mas basicamente uma tecnologia que permite pesquisar a migração da tesourinha, e achamos que ele vai até Colômbia para o inverno. Ali eu fui para a Colômbia e achamos um dormitório, acho que foram 6.000 tesourinhas. Parecem insectos no vídeo, então podemos assistir. Vou colocar aqui. Eu acho interessante porque a gente que mora nas cidades, né? A gente vê um casal aqui, outro ali, e aí ver esse vídeo com esse bando enorme de tesourinhas é incrível. São todos tesourinhos, parecem insetos, mas são tesourinhos.
Vou colocar aqui para vocês verem. Todos esses são tesourinhos, parecem insetos. E eles estão entrando, esse é a final da tarde, né? Final do dia. Estão entrando para dormir na Colômbia. Caminhões, é uma estrada bem com muitos caminhões, muito tráfego, não se importa. Parece realmente um monte de inseto, não? Sim. Não, é muito interessante, porque é o que eu te falei, né? A gente que estuda as aves migratórias ou que faz observação de aves, vê um casalzinho aqui, outro ali, e aí vê esse bando de tesourinha tudo junto, é incrível. É muito Realmente. legal. Gente, pessoas que estão assistindo, quem tiver alguma pergunta, manda lá, seja pelo Facebook ou pelo YouTube, coloca lá a pergunta que nós vamos fazer aqui, fazer um bate-papo agora, com as perguntas, né, do público. E eu queria fazer um lembrete que nós teremos certificados para quem estiver assistindo, só que para ter acesso ao certificado, precisa preencher um link que foi compartilhado com vocês no bate-papo do Facebook e do YouTube. Então, preencham sempre os certificados. Então, o certificado vai ser válido por palestra e esse certificado vai ser enviado por e-mail aproximadamente uma semana após o término das palestras. O certificado é válido para quem estiver assistindo ao vivo, então não perde tempo e vai lá e preenche o seu nome para receber quem tiver interesse. E quem não curtiu a página ainda, quem não deu o like, dá o like lá na página do YouTube, do Facebook, e também comece a seguir aqueles que não seguem ainda, segue a página do Avistar, para a gente conseguir disseminar o conhecimento cada vez mais longe e para cada vez mais pessoas. Então, vamos às perguntas. Eu vou começar aqui com a pergunta por ordem de chegada, do Carlos Henrique. Quais são as aves migratórias mais comuns nos Estados Unidos? Essa é boa pergunta. Aqui nos Estados Unidos temos mais ou menos, temos menos de 600 espécies em todos os estados de aves, né? Menos de 600 espécies nos Estados Unidos. Acho que mais ou menos esse é o número. Olha, então, temos menos diversidade, né? Primeiramente, menos diversidade de aves aqui que em Brasil, que tem muito mais, claro. Mas a abundância de aves aqui no verão é incrível, né? Realmente, a Carla já visitou aqui uma vez, viu quantas sabiás. Sabiá aqui é turdus, gênero turdus, também como sabiá-poca, gênero turdus, mas aqui é turdus migratórios. Esse turdus migratórios é um dos mais comuns. Estamos pesquisando ele também, ele deve ser não sei quantos milhares, são milhões de sabiás, mas é só uma espécie aqui, né? Vocês em Brasil têm quantos? Pelo menos 8, 9 turdos, né? Sabiás. Então, a diversidade é menos, mas a abundância é grande desse sabiá. Outros são os maçaricos, né? Maçaricos são bem comuns, especialmente no Ártico, Alasca, né? Milhares de calidres, especialmente. Outros, uma família comum, né, são a Parulidae. Parulidae não é uma família tão comum, né, no Brasil, mas é bem comum aqui. Então, em inglês, warblers, né, os warblers são os mais comuns. Aqui são de floresta, né, então eu acho que os warblers e os maçaricos devem ser dois grupos de aves mais comuns, migratórias mais comuns aqui. Legal, e são, como você disse, a abundância é muito grande, né? Quando eles chegam, é nítido que eles chegaram. Chegam vários, é bem diferente. A gente consegue ver muito mais claramente a migração, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas florestais
nos Estados Unidos do que no Brasil, por exemplo, né? Exatamente. E é o que você falou, a diversidade de espécies que tem nos Estados Unidos inteiro é quase o número de espécies que a gente tem só na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo são 400 e poucas espécies, mas ainda assim, né, é uma cidade. Bom, a próxima pergunta é do Oziel. Uma migração acontece a partir de um local de nascimento? Exemplo, uma ave que nasce no sul e certa época ela migra para o norte e depois retorna. Acho que, na verdade, o que ele quer saber é se... a gente fala que ela está migrando quando ela vai ou quando ela volta. Então, essa é uma boa pergunta, porque não sabemos exatamente o que passa nesse primeiro ano da vida de um pássaro. Esse primeiro ano, geralmente, o filhote sai migrando, possivelmente com a população, mas geralmente não volta. Então, os filhotes geralmente não voltam para a área de onde eles nascerem, porque a ideia é que se você volta na mesma área que você nasceu, pode acabar se reproduzindo com outras aves que são parte da sua família, que pode ser um problema genético, né? Então, a evolução levou a um processo que se chama de dispersão. Então, os filhotes, geralmente, eles migram nesse primeiros meses, né? Por exemplo, um sabiá nasce, sai do ninho, um sabiá filhote sai do ninho em Rio Grande do Sul, tá? Ele migra, possivelmente, para Santa Catarina, para passar o inverno com os outros sabiás, né? E os outros sabiás adultos vão voltar para Rio Grande do Sul, possivelmente, mas esse filhote não vai voltar na mesma área onde ele nasceu, em Rio Grande do Sul. Possivelmente vai voltar para possivelmente vai voltar para Paraguai, perto, né? Ali, ou Paraná, ou possivelmente vai voltar a Rio Grande do Sul, mas vai ficar em outra região do estado. Então, essa dispersão, esse primeiro ano de vida é basicamente uma dispersão que ele faz. Então, ele vai para passar o inverno, mas ele vai voltar para uma nova área, onde ele vai ser adulto, se reproduzir com nova população, vai ficar parte de uma nova população, e depois vai passar o resto da vida migrando entre essa nova área reprodutiva onde ele ficou depois do primeiro ano, e como adulto ele já vai fazer uma migração mais regular. Mas o primeiro ano é mais dispersão. Inclusive aqui tem a continuação da pergunta do Zé, que não coube na tela, aí ele continua dizendo assim, podemos dizer que ele migra para o norte ou que ele migra para o sul? Sim, os dois. Sim. Então, é geralmente migração pré-reprodutiva, quando ele migra para se reproduzir, é uma migração por exemplo, ele migra para o sul, para Rio Grande do Sul, ou Paraná, ou Argentina, para se reproduzir. Nós chamamos isso de migração pré-reprodutiva. Depois de se reproduzir, ele vai fazer uma migração pós-reprodutiva, né? Mas as duas são migrações. Ele só tem, acho que a única diferença é saber de onde ele nasceu. Então, o local de reprodução e o local de repouso reprodutivo. Invernada. Invernada. Ótimo. O Ronaldo está perguntando quais os principais motivos que interromperam a migração da tesoura do campo na Argentina para o Brasil. E ainda a pergunta dele continua aqui. Onde a mesma está praticamente extinta, como outros registros no solo brasileiro. Você tem notícias do porquê que a tesoura do campo... O que aconteceu com a tesoura do campo? Então, essa espécie conheço de nome latino. É Gubernetes esse? Não. Isso. Uhum. Gubernetes. Eu acho... Então, não sou experto nessa espécie, mas eu sei que essa espécie precisa de campos nativos, né?
precisa de, claro, de campos cerrados, mais virgens, podemos dizer. Possivelmente onde tem milho, cana-de-açúcar, muita agricultura, indústria, até poluição. Eu acho que uma espécie assim endêmica que sempre, por milhares de anos antes da colonização, né, colonização de Latinoamérica, ele só depende de campos de pasto nativos. Esses campos estão sendo convertidos para a agricultura, né? Então, urbanização também. Então, eu acho que muitas espécies, não somente essa, mas muitas, como aqui nos Estados Unidos, temos esse mesmo problema da destruição, basicamente, do habitat. Mas não sou experto, então não posso dizer a palavra final. Mas eu acho que pode ser, né? Só corrigindo, o nome, na verdade, o nome científico dessa espécie é Alecturus rissora. Sim. Isso, que a gente chama de tesourinha do campo, tesoura do campo, na verdade, que ela tá ameaçada de extinção, né? Tá na lista. Claro, esse o problema é esse. Sim, esse basicamente esse é o problema que eu já falei. Claro, Kubernetes acho que não é tão migratório, mas eu lembro trabalhei em uns anos na reserva estação ecológica de Tirapina, em São Paulo, né, onde tinha um macho de Alectrurus que estava cada ano fazendo danças, né. Ele faz essa dança no ar, né, que está procurando fêmea. Estava sozinho praticamente, realmente triste. Mas, como já falei, essas espécies, Alectrurus, alguns outros, precisam desses campos nativos de cerrado, que tem menos agora, claro. Sim, é um problema, inclusive, para a maior parte da região do Rio Grande do Sul, dessas espécies, né, que dependem de campos nativos, né. Outras espécies estão também super preocupantes, porque está se perdendo o pasto nativo pela troca do pasto, né, do pasto introduzido. Sim. Uma perguntinha aqui da Marilu, se é muito caro os transmissores. Eu acho que até ela está falando dos GPS, né, que o mais moderno agora. Que os transmissores, eles eram ter um custo até menor, né, que os GPS agora. As que estão sendo desenvolvidos pelos demais em Max Planck vão ser eu não sei quanto custam esses, vão ser de graça, inicialmente de graça, mas tem outros que são, por exemplo, os transmissores para flamingos, para gavião caramujeiro, esses são bastante caros, são como mais de $3.000. 3.000 e pouco, então, bastante, porque não usamos precisamos de 20, né, para fazer uma boa pesquisa. Então, estamos falando de bastante dinheiro. Agora, tem outros que são mais baratos, que não transmite, né, esse só pega a sinal do GPS do satélite, ele guarda o dado e você precisa recuperar o GPS do pássaro. Então, como recuperar? Como pegar de novo esse aparelho? A Carla sabe bem, porque com NeoGymnastics, que acho que vai falar esta semana quanto a essa pesquisa, precisamos usar essas tecnologias que você precisa recuperar só usados em aves que estão se reproduzindo, né? Então, como já falamos, migração é ida e volta, né? Já como adulto, né? Essas aves geralmente vai para a Amazônia, por exemplo, e voltam para o mesmo território, no mesmo parque, possivelmente em São Paulo, ou qualquer área. E aí a Carla, o pesquisador, pode vir e recuperar esse aparelho, que esses que não transmitem, mas precisam ser recuperados, já custam muito menos, como $400, mas também caro ainda. Os que precisam ser recuperados, né? Cerca de $400. Por exemplo, esse do NeoGymnastics, do pente rajado. Sim, sim. Ótimo.
Nossa, tem tantas perguntas aqui, Alex, o assunto fez sucesso. Aí tem só o Luiz Eduardo perguntando se é tirando savana no vídeo. Sim, é o Sim, mesmo tesourinha que a gente vê nos parques, né, Alex? é o mesmo, mesma subespécie, mesmo que você... Então, achamos que a maioria das tesourinhas de São Paulo, eles vão para a Colômbia, a maioria de tesourinhas da Argentina vão para a Colômbia, e uma parte da população, primeiro, eles chegam em Colômbia em abril, e ficam em Colômbia de abril até junho, mas em junho eles vão para a Venezuela. Então, passa em Venezuela até agosto, mais ou menos, e depois voltam para o sul, para São Paulo, Argentina, Uruguai, Paraguai. Mais ou menos 3 mil, quase 4 mil quilômetros, sim, de ida e outros 4 mil de volta. Então, Quem diria, né? Um bichinho de 45 gramas, 40, né? Não, na verdade, a tesourinha tem até menos, né? Uma tesourinha tem o quê? Uns 30 gramas, né? sim, 30 gramas, e ele 30 vai gramas. um mês, ele precisa mais ou menos de um mês, quase 2 meses na ida, e só em 3 semanas ele volta, bem rápido, direção Incrível. para sul. A próxima pergunta é do Fábio. Ele fala parabéns, né? Inclusive tem vários comentários de parabéns aqui. Tem acompanhado alguns dos seus trabalhos desde a época que te conheci em Rio Claro. Porém, perdi seu contato. Deixa eu continuar aqui. Você teria alguma página pessoal ou institucional que possamos ter acesso aos trabalhos publicados? Eu geralmente uso o Google Acadêmico, né, para compartilhar os artigos, né? Então, pode entrar em Google Acadêmico, usar meu nome, aí vai sair basicamente, a lista dos artigos, e se você tem problemas em baixar algum, só pode me escrever, não sei se a Carla pode compartilhar ou eu posso... Estou procurando aqui o Eu vou seu colocar o post. meu e-mail, se alguém quer uma cópia de um dos artigos, eu posso mandar, porque eu sei que não é sempre fácil baixar esses PDFs, né? Então, pode me escrever. Aí saiu o meu e-mail. Ótimo. A nossa equipe, a gente tem várias pessoas ajudando aqui nos bastidores, a Teca, o Arthur, eles vão pegar o e-mail e compartilhar lá com o pessoal no YouTube e no Tá bom, Facebook para obrigado. facilitar. Bom, ainda temos 10 minutos. Vamos lá se a gente dá tempo de fazer as outras perguntas. O Marcelo Coimbra gostaria de saber se os bandos podem migrar para lugares diferentes de ano a ano ou eles costumam migrar sempre para os mesmos locais. Esse é um enigma, né? Não sabemos exatamente em quais anos. Esse padrão pode variar entre anos, né? Alguns anos eles podem fazer uma migração mais típica, né? Ida e volta de ponto A a ponto B. Em outros anos eles podem ser mais plásticos, né? Então, não sei se vocês lembram essa imagem de movimentos que eu mostrei dos gaviões caramujeiros. Essas duas fêmeas que foram para Rio Amazonas, desde Rio Grande do Sul, essa é uma migração típica, né, de ida e volta entre dois lugares específicos. Mas a maioria desses gaviões caramujeiros fazem como um movimento tipo nômade. Então, e esse é basicamente um deslocamento menos direcional. Então, esses gaviões caramujeiros podem vir para Paraguai em 2017, depois voltar para a Estação Ecológica do Taim, e depois, em 2019, possivelmente não vai para Paraguai. Vai para a Argentina, vai para até Uruguai. Então, é como um deslocamento bem variável, né, entre anos. E então, nesse caso, nós chamamos de nômade, o nomadismo, porque os nômades, eles estão procurando alimento
clima adequado em qualquer lugar do continente, mas muito mais variável. Então, depende da espécie, depende do ano. Temos muito para descobrir ainda, né? Muito. Sim. O Rafael, ele pergunta quais as tecnologias mais atuais para mapear as migrações. Então, quanto a tecnologias eletrônicas, é GPS, né? Mesmo o GPS que temos no telefone, né? Então, no telefone temos um GPS, e esse GPS é o mesmo que estamos usando nas costas das aves. E outra tecnologia, mas não é eletrônica, são os isótopos, que possivelmente alguns de vocês sabem que quando podemos coletar uma pena desse flamingo, desse caramujeiro, desse sabiá. Essa pena vai ter uma sinal química da origem, de onde vem esse pássaro. E é um pouco complexo a explicação de porquê, mas basicamente, se um pássaro vem da Venezuela, ele vai trazer uma sinal que está no ecossistema, na cadeia alimentícia presente em Venezuela, né? Porque esses isótopos são um tipo de elemento com diferentes sinal químico, né? Pelos neutrônios. Não sei quantos de vocês são químicos, tem que saber da química para entender, mas é uma sinal química que tem variação através do continente. E Venezuela é diferente que Brasil é diferente que Argentina. E as aves estão mostrando nas penas essa sinal. Então, podemos usar até a química, e essa é uma tecnologia também bem utilizada. Ótimo. O GPS eu acredito que seja o que a gente tem de mais moderno, pensando em tecnologias mesmo, né? Mais preciso, tem um erro de 10 metros, então podemos fazer muita pesquisa interessante com esse. Só é importante, eu sei que assim muita gente me pergunta, né? Esses GPS, eles têm peso, né? Esses que transmitem sinal. E o que a gente tem mais ou menos de cálculo é até 5%, né? Em média 3% do peso da ave. Então, para passarinhos pequenos, a gente não consegue colocar um GPS desse que transmite o sinal. A gente só consegue colocar esses GPS que a gente tem que recuperar, por enquanto, né? Espero que logo mude com essa nova tecnologia. Algum dia vamos pesquisar até migração de insetos, de beija-flores com GPS. Tomara. Legal, espero. Bom, tem uma pergunta assim do Jorge Dantas. Eu não sei se você tem informação sobre o taperoçu de coleira falha. Você sabe alguma coisa a respeito? Eu gostaria de saber também. Essa espécie é muito interessante. Strepnoprocne, esse gênero, e também alguns das outros dessa família, não sabemos. A verdade o que acaba dizendo a Carla são muito pequenos para as tecnologias atuais. Então, Strepnoprocne zonaris poderia ser uma que podemos já usar GPS. Quanto pesa? Deve ser 60 gramas. É grande. Então, eu acho que se vamos pesquisar as migrações com aparelhos eletrônicos, pode ser Strepnoprocne zonaris, um candidato bom, mas Strepnoprocne biscutata ainda não, porque deve pesar menos de 40, menos de 30 gramas, né? Mas eu não sei o peso, mas eu posso dar uma olhada depois também. Mas podemos usar GPS em, vamos ver, 5%. Os GPS mais pequenos são mais ou menos de 2 gramas, né? Então, estamos falando de 50 gramas precisa, o pássaro, a ave precisa pesar mais ou menos 50 gramas. É bastante pequeno, né? Mas não é muito pequeno também. Eu acho que muitas vezes o problema é logística, né? Como vamos captura de Strepnoprocne não é fácil. E é verdade. Nesse caso nem precisa recuperar, né? Mas é possível, né? É possível. Precisamos fazer. Alguém precisa
procurar, sempre tem um jeito, eu acho. Então, vamos saber logo. Seguramente alguém vai fazer. Tomara que sim. Eu espero. A Rita, ela gostaria se já foi saber se já foi publicado algum desses trabalhos com patógeno do Sabiá-Poca. Com Sabiá-Poca, acho que não. Sim, tem muita pesquisa com Sabiá-Poca e patógenos aviar, de aves, mas do que eu conheço, não, ainda não. O problema é que não sabemos também muita informação quanto aos patógenos. Então, tem alguns patógenos que estão chegando em Brasil agora. O vírus do Nilo, por exemplo, né? Esse vírus é bem comum em América do Norte, ainda não é tão comum em América do Sul. Mesmo alguns pesquisadores acham que essa doença que eu já falei do Lyme, Borrelia, é uma bactéria, gênero Borrelia, aqui se chama doença de Lyme. Aqui é bastante comum nos Estados Unidos, e tem algumas evidências que está chegando em Brasil, e acho que sabiá, não sei se foi Turdus rufiventris, não lembro bem qual espécie de ave, mas acho que tem algumas indicações que está chegando, esse patógeno está já presente em Brasil. Agora, em quais aves não sabemos ainda, mas é importante fazer monitoramento antes que chega, né? Mesmo com o Covid, se sabemos antes que começa uma pandemia, se podemos detectar a presença do patógeno antes que seja uma pandemia, é melhor, né? Claro. Sim, com certeza. Inclusive, a gente já deu 8 horas e a gente já está começando, daqui a pouco, a dos peixes na próxima sala. Então, eu vou, infelizmente, ter que fazer mais a última pergunta, porque, assim, tem várias aqui na lista ainda, mas eu não vai dar tempo de fazer todas, mas se vocês tiverem interesse, a gente pode depois pedir para o Alex responder, né, Alex? Claro. Você mandar, eu vou aproveitar para fazer uma de turdos, então, que já que a gente está falando de turdos, vamos falar de turdos. A Camila está perguntando se todas as espécies dos gêneros turdos são migratórias e quais materiais, livros pode encontrar que fala sobre migração. Ótimo. Não todos os turdos são migratórios, mas não sabemos quantos são migratórios e não migratórios, porque, por exemplo, tem 85 espécies de turdos, só esse gênero são 85 espécies. Então, não sabemos bem, mas sabemos que algumas populações não migram e outros migram. Até de sabiá-poca, podemos ter algumas sabiá-poca residentes, totalmente residentes, não migratórios, e outros sabiá-poca que migram. Depende da altitude, né, da região, então depende da população. Até depende, muitas vezes, do sexo. Em algumas aves, os machos migram mais que as fêmeas, ou vice-versa. Então, depende de muitas coisas, mas não tudo turdos é migratório. E os livros, tem alguns livros, mas não são muito... não sei se vai achar em Amazon, por exemplo, em Mercado Livre, não são bem comuns, mas eu acho que as melhores referências para saber da migração é entrar em Google e procurar em bibliotecas online. Um autor é Newton, então é um inglês que tem um bom livro. Qual é esse livro? Coloco no chat. Esse é o nome do autor. E esse livro dele é a melhor, né, para saber de migrações. Estou procurando, acho que é Migration Ecology. Sim. Em inglês estou colocando, mas pode ser
esse é um título. Procura esse livro, esse é uma boa, sim. Ótimo, eu estou colocando aqui para todo mundo ter acesso. Vou Ótimo, colocar aqui sim. o nome do livro, porque assim a gente pode deixar gravado aqui para as pessoas tentarem procurar. Esse livro, eu particularmente tenho ele em PDF, eu acho ele ótimo. É o que a gente mais usa como referência. Ele é Uhum. bem interessante. Bom, infelizmente deu o nosso horário e eu quero agradecer muito, Alex, por você ter aceitado, que a gente sabe que você está no meio de uma viagem, não está nem na sua cidade, teve que parar aí para conversar um pouquinho com a gente. Obrigada mesmo, Alex. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, assim, desde quando eu descobri, né, esse mundo incrível, eu corri atrás do Alex, falei, Alex, eu preciso muito trabalhar. Eu lembro até hoje do dia que você falou para mim assim, que foi o que me encantou. Você falou assim, as tesourinhas, elas vão, mas elas voltam às vezes até para a mesma árvore. Então você Sim, encontra elas às vezes na mesma árvore. Eu falei, gente, como pode isso? Isso é incrível. é incrível. Então Incrível. foi desde o começo. Eu lembro, os dias em Brasil foram muito especiais para mim. Muitas saudades de Brasil, de vocês. Muito obrigado, Carla. Obrigado a todos de vocês para me convidar. Abraços. Obrigada. Abraço. Gente, quem quiser o certificado, entra lá e preenche. E a próxima palestra, não acabou, a próxima palestra é sobre peixes migratórios. Entra lá na página do YouTube que vai ter o novo link para a página para ter acesso à palestra dos peixes migratórios. E a semana continua, hein? Até domingo temos várias palestras. Obrigada e boa noite.